Prepare-se para mergulhar nos bastidores de um dos filmes mais controversos e intensos já produzidos: A Paixão de Cristo. Você já imaginou como seria participar de cenas onde a dor não é apenas atuação, mas uma experiência real? Durante as gravações, o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus, passou por momentos extremos. Ele foi acertado por um raio, sofreu chicotadas que ultrapassaram os limites da ficção e quase desmaiou sob o peso de uma cruz desgastante. E não foi só isso. Relatos de eventos sobrenaturais, acidentes fora de explicação e presságios misteriosos deixaram toda a equipe em alerta máximo. Ficou curioso para saber exatamente o que aconteceu e por que tantas situações inesperadas surgiram nesse set de filmagens. Então você está no lugar certo. Antes de revelarmos essas histórias impactantes, já se inscreva em nosso canal para não perder nenhum detalhe sobre esse dia marcante. Agora, vamos desvendar cada segredo deste filme que marcou uma era e continua despertando fascínio em quem assiste. Para compreender a dimensão das controvérsias e do impacto gerado por A Paixão de Cristo, precisamos voltar ao período em que sua ideia começou a tomar forma. No início dos anos 2000, Mel Gibson, um dos cineastas mais respeitados de Hollywood, decidiu encarar um desafio nada convencional: contar as últimas horas de Jesus usando apenas as línguas originais da época, como o aramaico, o latim e o hebraico. Logo de cara, ficou claro que não seria uma produção simples. Além da barreira linguística, era necessário recriar de forma autêntica o cenário da antiga Jerusalém, escolhendo locações com clima instável e terrenos difíceis de trabalhar. Ainda assim, Gibson se manteve firme em sua visão, acreditando que todo o esforço valeria a pena para trazer uma experiência única ao público, uma experiência que viria a provocar debates intensos e, ao mesmo tempo, abrir portas para uma das obras mais marcantes do cinema religioso. Os desafios não se limitaram às questões logísticas. Antes mesmo de as câmeras começarem a rodar, A Paixão de Cristo já provocava acalorados debates. De um lado, críticos e líderes religiosos preocupados com a intensidade das cenas violentas e com possíveis leituras equivocadas da mensagem bíblica. Do outro, Mel Gibson, defendendo que seu objetivo era retratar a história de maneira autêntica, capaz de impactar profundamente o público. Em vez de desmotivar a equipe, essas controvérsias iniciais funcionaram como combustível, fortalecendo a convicção de que estavam prestes a realizar um trabalho marcante na história do cinema religioso. À medida que o momento das filmagens se aproximava, a sensação de envolvimento místico e de acontecimentos fora do comum só aumentava, reforçando ainda mais a determinação de todos os envolvidos no projeto. Em meio à enorme expectativa, pressão e uma fé inabalável, acontecimentos extraordinários começaram a tomar forma nos bastidores do filme. Para viabilizar o projeto, Mel Gibson chegou a investir aproximadamente $30 milhões do próprio bolso, pois nenhum grande estúdio queria bancar a ideia. Ainda assim, ele seguiu firme, motivado por sua crença de que essa história precisava ser contada de maneira autêntica. Jim Caviezel, escolhido para viver Jesus, não só aceitou o papel com coragem, mas também declarava publicamente sua fé em Cristo. Gibson chegou a avisá-lo de que assumir um papel tão intenso poderia colocá-lo à margem de Hollywood. Caviezel pediu um dia para pensar e, ao dar sua resposta, fez um comentário que surpreendeu a todos. "Eu tenho 33 anos e minhas iniciais são JC." Sem esconder o espanto, Gibson confessou: "Você está me assustando." Era apenas o início de uma jornada repleta de dedicação, sacrifício e momentos que muitos descrevem como verdadeiros milagres no set. Assim que as primeiras cenas começaram a ser rodadas, todos perceberam que A Paixão de Cristo não seria apenas mais um filme. Por trás das câmeras, a intensidade do que ocorria era tão marcante quanto aquilo que aparecia nas telas. Em Matera, na Itália, o clima imprevisível e o terreno íngreme impunham uma rotina exaustiva. Ventos cortantes, frio rigoroso e chuvas que surgiam sem aviso faziam de cada take um verdadeiro teste de resistência. Ao mesmo tempo, diversos membros da equipe relatavam sentir uma presença diferente,
algo que ia além do que os olhos podiam ver, criando um ambiente carregado de emoção e espiritualidade. Apesar de todos os obstáculos físicos enfrentados durante as filmagens, acontecimentos muito mais misteriosos passaram a chamar a atenção. Um dos episódios mais impressionantes envolveu o ator Jim Caviezel. Durante as cenas da crucificação, ele foi atingido por um raio não apenas uma, mas 2 vezes, e saiu praticamente ileso, algo que deixou todos os presentes perplexos. Além disso, Caviezel deslocou o ombro enquanto carregava a cruz, mas, mesmo sentindo fortes dores, insistiu em continuar as filmagens. O clima de espanto aumentou quando o assistente de direção, Jean Michelini, também foi alvo de um raio em 2 ocasiões diferentes. Esses incidentes reforçaram ainda mais a impressão de que forças maiores pareciam acompanhar a produção, gerando um misto de respeito e temor entre toda a equipe. Aquilo que começou como um desafio técnico e artístico rapidamente se transformou em uma experiência que muitos consideraram quase sobrenatural. As cenas de flagelação, criadas para ilustrar o sofrimento de Jesus, acabaram se tornando mais reais do que o planejado. Jim Caviezel foi de fato atingido pelos chicotes, e as marcas em seu corpo não eram apenas fruto da maquiagem. Elas refletiam a intensidade e o comprometimento com o qual ele abraçou o papel. Para muitos, esses incidentes iam muito além de meros contratempos de produção. Tornavam-se sinais claros de que o projeto carregava um peso espiritual e emocional, unindo o elenco e a equipe em torno de um propósito que transcendia a simples ideia de gravar um filme. À medida que superavam cada dificuldade, muitos profissionais da equipe relataram vivências espirituais profundamente transformadoras. Trabalhar em A Paixão de Cristo passou a ser mais do que apenas atuar ou dirigir. Tornou-se uma jornada de fé para vários envolvidos. A cada cena filmada, havia quem sentisse uma forte conexão com o propósito da história, quase como se revivessem o que retratavam. Para alguns, cada obstáculo refletia o sacrifício e a redenção que buscavam contar na tela, criando um ambiente de união e reverência. Esses momentos intensos não só influenciaram o resultado final, como também marcaram para sempre as vidas de todos que participaram, deixando neles um legado que transcende o cinema. O desgaste físico e emocional que Jim Caviezel enfrentou durante as filmagens foi tão intenso que, ao final do projeto, precisou passar por 2 cirurgias cardíacas. A cena da crucificação, por si só, levou quase 5 semanas de gravação dentro dos 2 meses totais. Ainda assim, Caviezel permaneceu firme em sua entrega, afirmando: "Não quero que as pessoas me vejam. Quero que vejam Jesus por meio de tudo isso." Durante as gravações, a sensação de que algo extraordinário estava acontecendo só aumentava. Pedro Sarubai, que interpretou Barrabás, contou que, ao contracenar com Jim Caviezel, tinha a forte impressão de que não era o ator à sua frente, mas o próprio Cristo, um olhar sem ódio ou ressentimento, apenas cheio de misericórdia. Luca Lionello, que deu vida a Judas, era ateu antes de participar do filme, mas sua experiência no set o fez repensar a fé. Ele confessou seus pecados, converteu-se ao cristianismo e até batizou os filhos. O impacto não se restringiu ao elenco. Um chefe de equipe, seguidor do islamismo, também decidiu se tornar cristão depois de tudo o que presenciou ao longo do projeto. A partir de relatos como esses, fica claro que A Paixão de Cristo ultrapassou a fronteira do cinema. Não foi apenas um filme, mas uma experiência coletiva que tocou profundamente a vida de muitos integrantes do elenco e da produção. Há quem descreva momentos de conversão, mudança de perspectiva e até mesmo milagres pessoais. A atmosfera nos bastidores parecia envolver algo muito maior do que os olhos podiam ver, fazendo cada cena ganhar um significado espiritual que impactava a todos ao redor. Produtores relataram ter recebido orientações de pessoas vestidas de branco que apareciam no set para dar conselhos e depois simplesmente desapareciam.
Esses acontecimentos alimentaram ainda mais a crença de que algo verdadeiramente divino estava em ação. Mas o impacto de A Paixão de Cristo foi muito além das câmeras. As experiências e reflexões surgidas nos bastidores levaram cada participante a repensar questões como fé, sacrifício e o próprio sentido da vida. Mel Gibson sempre enfatizou que A Paixão de Cristo foi mais do que só cinema. Foi uma verdadeira viagem espiritual. Para ele, cada dificuldade superada ia além de um simples contratempo. Era uma prova que fortalecia sua fé e o comprometimento em mostrar a história de Jesus da forma mais próxima possível das Escrituras. Já Jim Caviezel revelou que o papel de Cristo transformou para sempre sua visão de mundo. Além das dores físicas que sentiu diante das câmeras, ele vivenciou uma profunda renovação espiritual, ganhando uma compreensão mais ampla, tanto do sofrimento humano, quanto da força que nasce da compaixão. Essas foram algumas curiosidades sobre A Paixão de Cristo, filme que buscou retratar todo o sofrimento que Jesus suportou em nome do amor pela humanidade. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, encontramos esta verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De acordo com a fé cristã, Jesus veio ao mundo, viveu sem pecar e ofereceu a própria vida como sacrifício pela humanidade. Aquilo que vemos no filme, apesar de doloroso, é apenas uma representação do que ele suportou por cada um de nós. Hoje você pode escolher receber o perdão que Jesus oferece desde o sacrifício na cruz. Creia que ele é o Filho de Deus, que morreu para salvar cada um de nós. Embora tenha ido até a cruz, ele não permaneceu na morte. Ressuscitou e vive. E um dia voltará. Entregue-se a ele agora mesmo. Aceite a oferta de perdão por meio de seu sacrifício e encontre a salvação e a vida eterna em Cristo. Obrigado por acompanhar esta história conosco. Que a graça de Deus esteja sempre presente em sua vida. Até a próxima.